Olá, estamos começando mais uma vez o programa Boa Tarde, Doutor. E hoje eu quero falar de uma coisinha que talvez você já tenha sentido. Talvez você já deu aquele mau jeito e ficou com aquela dor incomodando o dia inteiro. Sabe aquela doença que chama mau jeito, né? É aquele mau jeito que às vezes você fala assim, eu não sei o que aconteceu, né? Eu me lembro que uma vez terminei o banho, né? Estava me enxugando, e aí pus o meu pé, né, assim em cima, né, de um banquinho que tinha lá no banheiro para enxugar os dedos. E quando eu enxuguei os dedos, lá eu fiquei, né? E olha, para sair daquela posição, tive que dar um grito de socorro para minha esposa. É a famosa dor do mau jeito, né? E hoje, para a gente falar muito do mau jeito e do bom jeito de várias coisas importantes, eu trouxe realmente alguém que entende do assunto, que vai trazer para nós, com certeza, realmente, muitas curiosidades, muitas dicas importantes. E meu convidado hoje é o Dr. Jonas Leise. Boa tarde, doutor. Tudo bem, querido? Boa tarde, tudo bem, William? Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. O Dr. Jonas, ele é especialista em hernia de disco, nervo ciático, ele é cirurgião, então ele não só vai fazer o diagnóstico, tratar, mas quando precisar, e nós vamos conversar sobre isso, né? Ele vai também fazer aquela cirurgiazinha, né, que todo mundo foge um pouquinho, mas tem momentos que não tem como fugir. Ele é cirurgião da coluna no Hospital Pilar, em Curitiba, não é isso? Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, a nossa primeira pergunta, né, já que vamos falar do mau jeito que pega normalmente a coluna, né, o que é, na verdade, a coluna, doutor Jonas? A coluna é um amontoado de ossos. São vários ossinhos chamados vértebras que eles se estendem desde a base da cabeça até a região da bacia. Então tem a coluna cervical, a torácica e a coluna lombar. Então quando fala assim, mas doutor, eu tenho uma dor no braço, meu problema é da coluna? Sim, pode ser da coluna cervical. Igual a coluna lombar pode dar aquela dor que corre pela perna. Aquela dor que corre pela perna é a popular, clássica dor do ciático. A coluna é o ponto por onde passam todos os nervos que vão para a periferia do nosso corpo e fazem com que os músculos contraiam, com que a gente sinta o meio que está ao nosso redor. Ela é importante para a nossa vida. Acho que todos nós já vimos uma espinha de peixe, né? Espinha de peixe dá mais ou menos daquela ideia, né? Daquela coluninha lá no centro, né? E onde os nervinhos vão sendo irradiados para todo o nosso organismo. Mas eu sei que realmente a coluna é importante, né? Como o doutor Jonas falou, né? Passa ali um centro de nervos que vem lá do nosso cérebro, né? E vai terminar lá embaixo, né? Mas quais são as doenças mais comuns que afetam a coluna, doutor Jonas? Felizmente, a mais comum é o mau uso. Mau uso. Mau uso. Nós frequentemente usamos mal nossa coluna. Nós ficamos com posturas ruins, então na hora de lavar a louça ficamos com o tronco inclinado muito para frente, ficamos muito tempo sentado, principalmente na época agora de home office, fazemos poucos exercícios. Nós antes nos movimentávamos mais. Sim. Hoje em dia resolvemos muita coisa pelo computador, pelo celular, e isso faz com que o nosso corpo fique desequilibrado. E aí esse mau uso leva a uma perda do balanceamento e geometria das nossas articulações, dos nossos músculos, e faz com que algumas áreas da coluna fiquem sobrecarregadas. Quando ela fica sobrecarregada, ela pode inflamar e doer. Quando tem uma sobrecarga grande, pensa lá no disjuntor da casa, dá um pico de tensão, o que que faz? Ele desarma para proteger a casa. Exato. Então, quando tem um pico de tensão mecânica, o nosso corpo, o desarmar dele o músculo contrai, ele trava, e ele trava justamente para proteger a coluna. Doenças degenerativas são comuns dependendo da idade, porém nem todas as vezes que nós temos uma dor nas costas é por causa de uma doença em si. A maior parte, 85%, é mau uso mesmo. Mau uso, né? Postura errada, né? A madame vai lá lavar a louça e fica lá inclinada, tal, isso, aquilo, e o que acontece? Ó, o mau jeito vem, aparece
e já traz dor, né? O senhor também falou muito interessante, né, que toda essa pandemia trouxe o profissional mais para dentro de casa, trabalhando em home office, né? Então ele fica ali na frente do computador horas e horas e horas, e isso também é um motivo de trazer dores para a coluna, é isso, doutor? Sim. E vamos pensar o seguinte: lá no posto de trabalho dele, ele tinha toda a ergonomia. A luz do escritório dele normalmente é branca, a poltrona tem suporte para cotovelo, para lombar. Tudo foi desenhado para aquela pessoa trabalhar no seu posto de trabalho. Em casa, está na cadeira de jantar, iluminação ruim, com um computador que faz com que nós ficamos com o braço como se fosse Sim. Tiranossauro Rex, todo contraído. Então, a ergonomia é bem diferente. E o pior, quando eu vou para o sofá, quando eu vou para a cama com o meu notebook para trabalhar. Então, a sobrecarga é constante. Eu também tenho visto assim, né, que o problema da cervical tem sido realmente um problema mais comum em função do celular, não é isso? Isso tem assim um cunho de verdade, assim que as pessoas hoje estão mais no celular e tendo problema cervical com mais frequência, não? Sim, é muito verdade. Tem trabalhos que mostram que quando nós ficamos com a coluna cervical, com a cabeça inclinada para frente, 15, 30 graus, isso pode aumentar muito a carga que a musculatura vai ter que fazer. Então a cabeça pesa 4,5 kg, 5 quilos. Quando nós inclinamos para frente, há um braço de alavanca e esse momento da cabeça faz com que possa representar 27 quilos. E tudo isso faz com que o músculo contraia e sobrecarregue ainda mais e acelere a degeneração. Tem até um nome, text neck, que é aquele pescoço de quem fica digitando muito. Digitando, né? Então veja que desde a parte cervical, né, a gente chama aqui essa nuca, né, a parte cervical, até lá embaixo, né, nessa parte final da coluna, todo esse segmento pode ser afetado principalmente por, como o doutor falou no começo, pelo mau uso, né? Então, primeira coisa importante que a gente precisa aprender é ter um bom uso do nosso corpo, da nossa coluna, para que não venha a ter as doenças, né? E falando em doenças, quais são as doenças que mais afetam a coluna, né? Tanto na cervical, torácica, lombar, quais são as doenças mais comuns, né? Em relação à postura e talvez outras situações? Bom, como doenças, né? Eu não gosto de encarar muito assim. Como doença. Porque são alterações degenerativas. E quando você tem uma alteração degenerativa, ela fica para sempre com você. Então você não pode ser classificado, se sentir um doente o resto da vida. Você tem uma condição degenerativa que pode levar à dor, que tem controle. Controle quer seja com atividade física, com fisioterapia, com correção de postura, com procedimentos minimamente invasivos ou até uma cirurgia. Mas tem controle. A gente não pode se limitar e ser classificado como doente quando podemos ter vida normal com tratamento. Mas, desculpa interromper, o que é mais comum são as alterações degenerativas. Infecção, tumor, fratura pode acontecer também, só que a incidência disso é bem baixo perto das alterações degenerativas. Como saber se, por exemplo, a pessoa chega no consultório, né, e fala, doutor, estou aqui com uma dor no rim, eu acho que é dor no rim, né, tal. E às vezes a gente vai perceber que não é uma dor no rim, né? Como é que a gente pode fazer uma diferença, né, entre uma dor de rim, como diz popularmente, né, e uma dor de coluna propriamente dito? Bom, a dor no rim, ela costuma ser normalmente um pouco mais alta que a dor lombar, é mais comum, mais alta, um pouco mais lateral. Ela pode irradiar dessa região lombar mais para o flanco, que é lateral, e pode ir até a região inguinal, genitálias. A dor do rim não costuma melhorar nem piorar com o movimento, com a postura da pessoa. Não muda, né, com a postura? Não muda. Já o problema de coluna costuma piorar ou melhorar dependendo da postura ou da movimentação da pessoa. Agora fiquei aqui num jeitinho bom, parou de doer, né? Sim, isso aí. O rim não, né? O rim começa a doer e não para mais. Continua. E ele irradia mais para a parte
frontal, na parte da frente do abdômen, indo aqui nessa região da inguinal, né? Então, indo na virilha e tal. E a dor da coluna? A dor da coluna já é um pouquinho diferente, né, doutor? A dor da coluna tem vários padrões, porque nós temos muitas vértebras. Né? Então, são 7 na cervical, 12 na torácica, 5 lombares, tem muita musculatura. Então, a faceta articular, que é essa parte posterior da vértebra, pode doer, o disco pode doer, o músculo pode doer. Então, cada padrão vai seguir um tipo de dor que a gente precisa avaliar. Por isso, às vezes, é difícil a gente chegar na causa exata. Muitas vezes os pacientes querem assim, doutor, me fala, o que é exatamente que está dando na minha coluna? Muitas vezes eu não tenho essa resposta, o que é exatamente que está na sua coluna, mas o tratamento para quase todas é o mesmo. Então nós seguimos uma linha de tratamento que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa e muitas vezes sem ter a real causa. Porque quando faz um exame, o exame mostra a anatomia, o exame não mostra a dor em si. E essa anatomia, se tiver algo fora que eu consiga correlacionar com o que você esteja sentindo, aí é fácil eu assumir que é por causa dessa hérnia ou dessa artrose. Mas, dependendo da idade, tem muitas artroses, muitas hérnias, e nenhuma delas é a causa da dor. Nenhuma causa. Voltando lá na dor lombar, né? Então já sabemos que quando é o rim, né, é uma dor contínua, né, que não muda com a posição, ela está contínua, né? Ela irradia mais para essa parte aqui, onde a gente chama de virilha, né? E é uma dor realmente contínua. Agora, a dor lombar, né, quando é da coluna, ela tem uma característica diferente. Você já falou que ela pode melhorar um pouco com dar uma ajeitada assim, agora aliviou um pouquinho. Tem alguma outra característica que diferencia da dor renal? Assim, não? Ela irradia talvez mais... Quando há irradiação para as pernas, é mais sugestivo de dor de origem lombar. Dor para as pernas. Dor nas pernas. Então, dor nas pernas, raramente é rim. É rim. É rim. Então, se a perna está doendo também, já não é rim, fica tranquilo, né? Não precisa procurar outro médico. É o Dr. Jonas mesmo que vai nos dar o diagnóstico, não é isso? E, então, essa é uma dor realmente que, quando irradia para as pernas, pensa-se mais na parte da coluna, né? Agora, a gente fala muito, né, sobre, eu estou com ciático, é meu ciático que pegou, né? O que é esse bendito ciático, né, que a gente fala tanto e que, às vezes, se sabe pouco sobre ele, né? Quando o nervo sai ali da coluna, ele forma plexo, e o plexo formam-se nervos. Os nervos, o mais longo do nosso corpo é o nervo ciático. Ele sai da região lombar e corre toda a perna até o tornozelo e o pé. Então, quando eu tenho uma compressão, uma disfunção, uma inflamação desse nervo ciático, eu posso ter aquela dor que corre pela perna até tornozelo e pé. Normalmente a dor vai para baixo do joelho. Frequentemente as pessoas chamam de ciático aquela dor que é apenas na região lombar ou na nádega. Sim. Essa não caracteriza ainda o ciático. Pode até ser por causa dele, mas não é a característica principal do ciático. E o ciático dói, então, quando? Quando realmente alguma coisa está comprimindo ele, é isso? Sim, normalmente é por compressão. Então, a compressão do nervo que forma o nervo ciático, sim, ou do plexo por onde passa o nervo ciático, ou ali na região da nádega, no músculo piriforme, que também pode comprimir o ciático. Pode comprimir também. Também pode. E tem a articulação sacroiliaca, que é aquela articulação que junta a coluna na bacia, né? Esse encaixe da coluna na bacia também pode simular a dor de ciático em alguns casos. E a causa dessa compressão normalmente é postural também, na maioria das vezes, ou tem alguma outra causa mais frequente assim? Uma das causas mais conhecidas, mais exploradas na mídia e que as pessoas mais têm dúvida é a hérnia de disco. A hérnia de disco. Quando o disco sai da sua posição e aí ele passa a comprimir o nervo. Então, por exemplo, nesse lado da coluna nós vemos um amarelo que é o nervo. E o nervo ele passa por um orifício que está livre. Tem gordura ao redor dele que o protege. Já desse meu outro lado, nós conseguimos ver nesse tom assim mais avermelhado, sim, terracota, né?
que tem algo que está pressionando o amarelinho ali. Exato. E essa compressão em cima do nervo, não há compressão. O nervo, que é o amarelo, Tá ele livre, passa né? livremente. Deste outro lado, nós vemos essa massa com um tom mais avermelhado, comprimindo o amarelo. O amarelo é o nervo. E aqui são duas vértebras da nossa coluna em tamanho real. Aqui é a escala 1 para 1. Então, ele pode pressionar realmente o nervo, e o nervo sofre e causa a dor. E a dor, então, ela vai irradiando desde a parte da coluna, propriamente dito, até ali o calcanhar quase, é isso, não? Exatamente. Muitas pessoas têm apenas dor na perna, algumas têm dor apenas nas costas mesmo, mas o mais comum é que doa desde cima até a região inferior. E pode ter amortecimento, alteração de força, alteração de equilíbrio, dependendo do tamanho da hérnia, da posição da hérnia. Então, vários sintomas podem contribuir para o quadro de O hérnia de quadro de disco, hérnia né? de disco. Nossa próxima pergunta, estavam falando sobre nervo ciático, sobre hérnia, né? Então, a pessoa, quando é diagnosticada através de um exame físico, através de imagens, como é que a gente faz um diagnóstico, doutor? Sim, para poder dizer, ó, você está com isso ou está com aquilo. Nós conseguimos suspeitar da hérnia de disco e fazer um diagnóstico preliminar simplesmente conversando com o paciente, né? Então, 80% dos casos eu já consigo prever a existência de uma hérnia de disco comprimindo o nervo na anamnese, na conversa. Sim. O exame físico, ele ajuda a comprovar isso. E o exame de imagem, ele mostra a alteração anatômica, aquele abaulamento que está pressionando o nervo. Tem um pequeno problema aí. Aos 20 anos de idade, 37% da população já tem algum desgaste na coluna. 20 né? anos de idade. Aos 20 anos. Uau! Significa que passou já 2 dos 18. Já pensou quando a gente chegar nessa idade, Fernando? Hein? Então, 20 anos de idade já. E isso só vai aumentando. E o trabalho do profissional, do médico que está assistindo o paciente, é justamente correlacionar os sintomas com o exame físico, com o exame de imagem. Porque se eu fosse operar, por exemplo, todas as ressonâncias que mostram uma hérnia de disco, eu não teria tempo para vir conversar com vocês. Eu estaria no centro cirúrgico o tempo integral. Porque é muito comum isso, então. Porque é muito comum. Porém, poucos pacientes precisam de cirurgia. A maior parte, 80, 85% dos pacientes, vai bem com tratamento conservador, fisioterapia, atividades físicas. Alguns precisam de infiltração, alguns precisam de risotomia, que é um procedimento com radiofrequência, e outros precisam de um tratamento cirúrgico. Olha aqui. Então, só recapitulando um pouquinho, né, nós estamos falando sobre doenças da coluna e começamos falando que um dos principais problemas é justamente postura, né, o mau uso realmente da coluna. Mas chega um momento onde realmente a coluna vai dar um grito, né, de socorro, dizendo, uau, de que forma? Ela traz a dor para o nosso corpo. E através da dor é que nós vamos buscar um recurso, né? Aí vamos lá com o doutor Jonas tal, e dizendo, doutor Jonas, está doendo aqui já faz uma semana, não passa, né? Tomei lá os remedinhos, né, que tinha em casa, mas não está resolvendo, né? Aí, através do exame físico, exames de imagem, chega numa conclusão. E olha o que o doutor Jonas falou, que 80, 85% das vezes, talvez até um pouco mais, não é necessário cirurgia, né? Então, qual é o procedimento? Por exemplo, vamos dar um exemplo, está com uma hérnia de disco, né? Com uma dor assim, de uma intensidade alta, tal. Como é que é feito, então, o tratamento, né? Como é que é o procedimento para dizer, olha, eu vou começar a tratar a tua dor, o que você tem que fazer, né? Quando o paciente tem dor apenas nas costas, eu tenho que primeiro definir o diagnóstico, estabelecer essa correlação. Certo. Em alguns casos, eu tenho que fazer um procedimento de infiltração diagnóstica. Eu só injeto pequenos volumes de anestésico para bloquear aquele ponto que eu acho que está doendo. Ali na coluna? Ali na coluna. Uau. Se eu acho que é na faceta articular. Eu bloqueio aquela região com anestésico, pouco volume, para confirmar a hipótese diagnóstica. Quando tem muitas alterações, ou Sim. quando não tem um quadro clínico clássico. Agora, se é aquela dor do ciático, que tem alteração de força na perna, que tem amortecimento na perna,
e tem uma hérnia de disco grande comprimindo, eu tenho uma janela terapêutica, que normalmente é de 6 a 12 semanas, de tratamento conservador, com fisioterapia, com modificação de postura, com modificação de atividades e medicamentos. Medicamentos, né? Medicamentos. 6 a 12 semanas. Se por acaso o déficit da força muscular estiver ficando cada vez pior, aí tem indicação cirúrgica já imediata. Se a diminuição da força ela não está piorando, eu respeito essa janela terapêutica de 6 a 12 semanas. E se estiver melhorando, eu posso até estender um pouco. Então é muito individual. Eu tenho que avaliar para cada pessoa como vai ser o seu tratamento. Então, no primeiro momento, tem que avaliar realmente. Olha, o tratamento está indo bem, né? A força muscular está melhorando um pouquinho, a dor está com menor intensidade, é isso. Então, a gente vai mantendo o tratamento conservador, é isso, né? Exatamente. Agora, chegou num ponto, a dor não está melhorando, a força muscular está ruim, está dor. Olha, nós já estamos chegando em 12 semanas, o que eu faço, doutor? Quando não tem alteração da força, mas tem a dor, eu posso indicar um procedimento de infiltração. Infiltração. Eu Olha vou aí. com uma agulha naquela região onde tem a compressão do nervo. Eu injeto um pouquinho de contraste só para ter certeza que eu estou ali. Eu desenho o nervo. Isso tudo é feito guiado por imagens, Por né? imagem, né? E eu boto um pouquinho de contraste. Se está no lugar certo, eu injeto anestésico com outros medicamentos que podem melhorar a função do nervo e melhorar a dor do nervo. Porém, se há alteração neurológica, aí o tratamento mais indicado é a descompressão. Existem várias técnicas de descompressão. Aqui eu particularmente mais adoto é a dissectomia endoscópica, que eu vou, através de uma incisão de menos de 1 centímetro, eu posiciono uma cânula exatamente onde está aquela hérnia de disco e eu consigo remover a hérnia com pinças e com um tipo de cautério que é tudo pelo mesmo portal. Então, uma incisão de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, eu consigo tirar o que pressiona. Claro, não serve para todos os casos. Depende muito daquilo que é mostrado na ressonância. Então, igual o tratamento é individual para cada paciente, o tratamento cirúrgico é individual para cada padrão de alteração anatômica que temos lá. Às vezes a compressão é muito grande ou tem instabilidade, aí não dá para ser esse tratamento. Nesse caso, são feitas descompressões maiores, cirurgias maiores, e até aquelas cirurgias que o povo fala tanto dos pinos na coluna, né? O nome desse procedimento é artrodese. Artrodese, né? Tiro a hérnia, mas eu tiro mais disco e eu coloco um espaçador que eu faço a fusão entre uma vértebra e outra. Cola uma na outra e o parafuso serve justamente para manter a posição do osso enquanto o osso não cola. Tira esse disco aqui? Tira esse disco. Tira esse disco. Pode ser feito tanto pela frente, um acesso por via abdominal, que muitos pensam, né? Via abdominal, mas é lá na coluna. Por via abdominal, eu consigo enxergar o disco melhor, acessar o disco melhor, e eu não preciso descolar a musculatura da coluna. Por via posterior, eu preciso descolar o músculo para fazer o procedimento. Por via abdominal, já está tudo exposto ali. Por aqui. Pela lateral, inclusive. Pela lateral aqui. O acesso à via anterior, só que eu vou descolando e o abdômen tem muito ar, certo? Sim. Então ele é bem maleável, flexível. Traciona para o lado, tem o espaço para enxergar o disco, tirar a hérnia e colocar um espaçador. Aqui põe um espaçador aqui. Isso, colocamos Tira isso aqui, um espaçador numa posição. Parafuso aqui, parafuso aqui, parafuso aqui, parafuso aqui, é isso? Tem materiais que não tem nem todos esses parafusos. É apenas uma hélice que a gente gira 90 graus, ela trava no osso e não precisa colocar o parafuso. Olha que coisa boa. Então existem técnicas mais modernas, existem técnicas endoscópicas, minimamente invasivas. Tem muita novidade dos últimos anos, né? Que a Anvisa, felizmente, liberou para o nosso uso e para o bem de todos nós. Então, olha o que o Dr. Jonas está falando, que realmente, se você chega em 120 dias, né, onde não está havendo um resultado bom, você tem, primeira coisa, ele pode fazer um cortinho pequenininho, né,
Para você, moçoila bonita, que quer ir para a praia, não quer ficar com uma cicatriz enorme, o doutor Jonas falou, olha, dá para a gente fazer um procedimento minimamente invasivo, olha que bacana. Né? Faz um cortezinho, vai lá com uma canulazinha, com um caninho, chega lá e pega aquela hérniazinha e destrói aquela hérnia e tira fora isso aí. E o resultado disso aí, doutor, normalmente, em geral, para médio, para longo prazo? A curto prazo, aquela dor da perna, ela resolve quase que instantaneamente. Aham. A dor das costas leva um pouco mais de tempo, porque o Ixi. desgaste eu não tiro. O que eu tiro é o fragmento que está pressionando o nervo. Aham. O desgaste continua lá. Então, a cirurgia não vai tirar a sua responsabilidade de hábitos saudáveis de Sim. vida. Então, a cirurgia vai tirar a compressão. Uhum. E depois que tira, o paciente já pode caminhar no mesmo dia. No mesmo dia? Muitos vão de alta no mesmo dia, Uau. né? E podem subir, descer escada no mesmo dia. Então, agora, com home office, tem pacientes que nem afastado mais ficam, porque se vai tricotar, assistir novela, ou se vai trabalhar no computador, acaba dando a mesma. Então, para evitar um afastamento, trabalha em home office. Então, temos muitas opções que a pessoa pode se recuperar mais rápido e sofrer menos. O fim da linha, como nós acabamos de ver aqui, né, ao vivo e a cores, né, já é a artrodese. A artrodese, como o doutor falou, tem que tirar aquele disco que realmente não está funcionando mais, está estragado, desidratou tal, e colocar ali aí os pinos, parafusos e tal. Bom, operou, né, fez uma artrodese, e agora? Vamos para o sofá descansar, vamos ficar com aquela postura lá na pia, né? Vamos ficar sedentário? Como é que é o pós-operatório de uma artrodese, já que é um tratamento mais invasivo, né, doutor? Bom, na artrodese, a questão de levantar, caminhar é similar. Similar. É similar. A única diferença é que vai ficar mais tempo, não vai ficar só algumas horas no hospital, fica de 1 a 3 dias. Observação, né? Internado, usando antibiótico, analgésico. O paciente, em muitos casos, usa um colete só para proteger a região. Há um coletezinho. Um coletezinho, aqueles elásticos, né? Não aqueles de colete de coluna torta, né? Meio colete, né? É meio colete. E começa a fisioterapia já dentro de um mês, às vezes antes, quando eu percebo que tem cinesiofobia, que é medo de se movimentar. A pessoa fica dura, travada, porque eu operei a coluna, não posso mexer. Uau. Não, isso daí não é saudável. Saudável é ficar mais relaxado, né? Cuidado com posturas, mas ficar mais relaxado. E normalmente, dependendo da função da pessoa, ela pode voltar a trabalhar fora de casa de 1 mês e meio, 3 meses, 6 meses. Então, metalúrgicos, por exemplo, eu tenho metalúrgico que voltou com 3 meses, com 4 meses. Já estava bem, Sim, né? mas pessoas que trabalham home office, E o mesma colete coisa. pode usar o dia inteiro assim, ou ele tem que pôr, tirar o colete? Assim? Usa ele o dia inteiro, porém, para dormir, tira ele. Porque Tira, né? para dormir vai aumentar a pressão abdominal, vai ficar difícil respirar, não é tão confortável. E para dormir não tem mais a gravidade agindo ali, né? Então é mais simples também. Certo. Nós falamos um pouco de postura, né? Eu queria falar um pouquinho assim, já que com 20 anos a gente já começa a ficar envelhecendo a nossa coluna, né? Quais os cuidados, talvez, simples que talvez a gente possa fazer para evitar, né, ter uma hérnia de disco ou algum problema maior de coluna, assim, na sua opinião? Bom, os cuidados mais básicos, né? Seria manter a coluna ereta, né? Então, né? vai lavar a louça, não é a coluna que vai em direção à pia, é o prato que vem à mão e você consegue lavar com a postura correta, não precisa ficar inclinado todo o tempo. A maneira que vai se sentar, ter um suporte lombar, ter suporte para os braços também. Praticar atividades físicas regulares é fundamental. Olha aí, atividade física, o doutor está falando, regular. Não é uma vez por mês, né, doutor? Não é nem o doutor que está falando, é a OMS. É a OMS, olha aí. Então, 150 minutos de atividade moderada por semana ou 75 de atividade intensa. Tem trabalhos, revisões
que mostram que atividade com carga resistida é melhor. Então, musculação é melhor. Ah, doutor, mas eu posso fazer musculação? Posso pegar peso? Sim, pegar peso faz bem para a sua coluna. Pegar peso tonifica a musculatura. Fortalece, né? E se você pega peso numa academia, por exemplo, você está equilibrando toda a musculatura. O que eu tinha mencionado lá no início, que era você perde o balanceamento e geometria da coluna, das articulações, com a musculação você nivela tudo, você volta a ter o balanceamento ideal. Então, cuidado preventivo é justamente a gente reparar na coluna, né? Com mais cuidado, sempre mais ereta, seja que movimento for, e mesmo na frente do computador, ou mesmo na hora de ver um celular, não é isso? E atividade física, né? O simples caminhar ajuda. Eu não gosto muito de academia, é uma coisa que eu não sei, não dou bem. Eu gosto de andar. Isso ajuda? Tem algum benefício para a coluna especialmente, ou para a coluna não vai ajudar muito? Caminhar ajuda bastante coisa, caminhar ajuda a coluna comparado com o sedentário. Com o sedentário. Agora, se eu comparar com quem faz musculação, pilates, yoga, essas atividades com carga resistida são muito melhores. Então, o equilíbrio é legal, né? Porque o vascular vai sentar aqui e vai falar assim, não, tem que caminhar. O cardiologista vai falar, não, tem que caminhar. Sim. Porque o foco dele é a glicemia, colesterol, meu foco é a coluna, só que o foco de todos é o paciente. Sim. Então, tem que ter um equilíbrio das atividades entre caminhar, fazer força, alongar. Tem que ter equilíbrio entre sono, alimentação. Muitos alimentos aceleram a degeneração, né? Então, alimentos com açúcar, né? Açúcar simples, isso acelera, afeta o metabolismo, e o metabolismo afetado vai acelerar o metabolismo de degeneração da cartilagem, da articulação. Então, cuidar do corpo é simples, mas é complexo de fazer todo dia. Fazer todo dia, exatamente. Nosso programa está chegando ao final, né? Praticamente passou muito rápido, né? O Dr. Jonas trouxe assim tantas informações importantes para nós. E mais uma vez eu sempre falo, né, que o nosso carrinho ele tem que ser bem cuidado, mais do que o carrinho que está lá na garagem, que muitas vezes ele dura lá 4, 5 anos, a gente troca, compra outro, novinho, tal, bonito. Esse aqui não dá para trocar. Esse Deus dá um só para cada pessoa e ele tem que durar realmente para você não sofrer. Queria que você deixasse uma palavra final para os telespectadores, realmente de incentivo, né, de carinho, e se colocando à disposição, que eu sei que seria um bom trabalho, né? Eu agradeço o convite e quero só complementar isso que você acabou de falar do carro, né? Então, qual que é a diferença de um carro velho e um carro antigo? Né? O carro velho é aquele pode ser até 2015, ele é mal cuidado. O carro antigo, ele pode ser 1969, só que foi cuidado com muito carinho. Sim. Foram feitas revisões, foram feitos tudo que é necessário para ele funcionar bem. Então, quando eu tenho uma alteração degenerativa na coluna, não significa que eu tenho um corpo velho. Eu posso ter um corpo antigo, um corpo que tem as degenerações, só que eu cuido muito bem dele e ele funciona muito bem e ele pode ser uma relíquia para muita gente. Então, acho que pensar assim é importante. Gostei do seu exemplo do carro. Que bom. Deus é um eterno sonhador. Eu tenho falado isso sempre nos programas, né? E sonhando com o quê? Com a nossa felicidade, com a tua felicidade. E essa felicidade, ela está ligada sempre ao bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, não é simplesmente você ficar de joelhos orando todos os dias apenas. Não é simplesmente você ser um intelectual, né, de ficar lendo, mas não esquecer realmente de que, como o Dr. Jonas falou, né, ir para a academia, fazer uma musculação, dar uma caminhada, respirar esse ar puro, é sempre bom para o nosso corpo. Que Deus te abençoe muito e que você leve essas informações para a prática do dia a dia. Boa tarde, doutor.